Será que a Bíblia é uma farsa, uma invenção, um compilado de histórias muito antigas de várias nações, várias culturas que foram trabalhadas e a gente chegou então na história da criação com Adão e Eva, depois a gente passa por Noé e o dilúvio, a gente vê a história de Torre de Babel. Isso realmente aconteceu? Ou é uma invenção humana de povos muito antigos? Na verdade, um dos principais motivos dessa desconfiança aconteceu no ano de 1872, no dia 3 de dezembro desse ano. George Smith, ele lê na Inglaterra para um grupo de pessoas eruditas da Bíblia, também literatura, um texto que deixa todas as pessoas lá assombradas. Será que a Bíblia é uma farsa? Por quê? Ele era um arqueólogo, ele descobriu os famosos pergaminhos de Gilgamesh. Pergaminhos que eles têm mais de 4.000 anos de história, ou seja, foram escritos, na verdade, em argila, foram decifrados. E você sabe qual foi a história que ele contou para esses eruditos? A história que ele estava lendo do original mesmo. A história é a seguinte: existiu um rei chamado Gilgamesh. Esse rei, na verdade, pode ser que ele era filho de um fantasma ou de demônios. Então você está falando, é claro, então isso aqui é uma lenda, mas ouve até o final. E esse rei, ele é um rei com vários desafios, ele governa tudo que existe, todo mundo que existe, ele tem algumas questões existenciais, por exemplo, a gente vai ver que ele vai querer se tornar imortal, ele faz amizades com pessoas boas, com outras pessoas que não são tão boas, tem uma mulher, uma deusa que quer casar com ele, mas ele sabe que se ele casar com ela, ele inevitavelmente vai morrer, que é tudo que ele não quer que aconteça na vida dele. No final das contas, aquele bom amigo dele morre e ele vai buscar uma nova aventura. E o que acontece é que ele encontra uma pessoa chamada Utnapishtim. Utnapishtim era um homem imortal. E esse Utnapishtim, ele revela a Gilgamesh que os deuses decidiram destruir o mundo através de um dilúvio. Eles vão encharcar todo o planeta Terra por causa das maldades que eles estão vendo os seres humanos fazerem. E eles ordenam o Utnapishtim a construir um barco, onde ele vai colocar a sua família e os animais e aves que ele quiser. E dessa forma, somente ele vai sobreviver, né? Ele e a sua família e os animais que estão dentro desse barco. Nos pergaminhos de Gilgamesh não está muito claro o que vai acontecer, o que acontece depois, porque o ator principal dessa história, dessa fábula, é o Gilgamesh, que na continuação ele encontra uma planta no fundo do mar que vai torná-lo imortal, porém quando ele sobe ele perde a planta. Por outro lado, ele encontra o amigo dele que já morreu e conta como é que é a cidade das trevas e assim por diante. Então claro que você está percebendo que isso aqui é uma história que não tem nada de verdade, mas o que acontece é exatamente esse o ponto. Se ela não tem nada de verdade, será que ela não é a base de uma Bíblia que não tem uma verdade divina? O que aqueles historiadores da época falaram foi o seguinte: vejam bem, a Bíblia, nós sabemos que ela foi escrita, há mais de 3.000 anos. Os pergaminhos de Gilgamesh encontrados na Mesopotâmia, eles vêm antes da Bíblia. Eles têm mais de 4.000 anos. Então quer dizer que essa história do dilúvio que Gilgamesh passa e conhece, o Utnapishtim e tudo mais, será que ela não é a inspiração porque a Bíblia vai contar sobre a história do dilúvio?
Porque a história do dilúvio nós conhecemos, ela está no primeiro livro do Pentateuco, o livro de Gênesis. Lá se conta que a geração do dilúvio cometeu 3 pecados especialmente: relações proibidas, roubo e idolatria. As relações proibidas eram de todo tipo que uma pessoa pode imaginar, e até mesmo para fazer essas relações proibidas, as pessoas matavam umas às outras para ter a mulher do outro, enfim, todo tipo de relação que a gente pode imaginar. Lembra muito a história de Sodoma. Em relação ao roubo, ele era generalizado. Qualquer pessoa que era mais forte, ele batia na outra, ele podia mais uma vez causar danos ou matar outra pessoa para ter o dinheiro dela. E a idolatria, nós conhecemos muito bem a história desse pecado, mesmo que a gente está falando do começo da criação do ser humano, né? A gente ainda está nas 10 primeiras gerações, porque veja bem, de Adão até Noé são 10 gerações. E Deus, ele fica decepcionado. A Bíblia conta pra gente que Deus fala: eu estou arrependido de ter criado o homem, até que ele vê Noé. E ele ordena a Noé construir uma arca. Ao construir essa arca, Noé, ele vai levar 120 anos para construir. Por que tanto tempo? Para dar tempo de Noé tentar alertar as pessoas, tá? Que estão vivendo, que estão pecando. Se vocês continuarem nesse caminho, saibam que o fim vai ser muito triste. Deus está programando um fim. Ainda dá tempo de consertar. As pessoas não escutavam a Noé, então Deus ordena: vai você, a sua esposa, os seus filhos, 3 filhos, e as esposas dos seus filhos para dentro da arca. Além disso, na arca você vai colocar 7 casais de animais puros, um casal de animais impuros, e o mesmo com relação às aves. É interessante notar que aqui já existe a noção de animais puros e impuros, que a gente vai ver mais tarde na Bíblia, né? Que são os animais que podem ser consumidos ou não podem ser consumidos. A Bíblia chama eles de animais puros ou impuros. E no final das contas é o que acontece. Então Deus manda o dilúvio, toda a terra é inundada, somente sobra Noé, a sua família, os animais que estavam dentro da arca, e depois de um ano, cerca de um ano, Noé novamente sai da arca com todos os animais e a humanidade recomeça, tem um reinício da sua história. O que nós vemos então é uma semelhança muito grande. Por um lado, a gente vê o Utnapishtim, ele tem uma missão de criar um barco, de construir um barco que vai ser a salvação dele, da sua família. Ele tem que colocar animais, e você vê muito parecido, Tem, claro, algumas diferenças. O nome do nosso herói é diferente, a quantidade de animais é diferente. O Utnapishtim pode levar qual animal que ele quiser. Se ele não quer levar algum tipo de animal, não leva. Noé não teve esse luxo, ele tem que levar 7 casais dos puros, um casal dos animais impuros, a mesma coisa com as aves. Então, mesmo que há algumas diferenças, mas a gente vê que a história é muito semelhante. Não disseram os teólogos, historiadores. Então, é claro que a Bíblia copiou uma lenda da Mesopotâmia. Essa seria a prova definitiva de que a Bíblia não tem origem divina. Esse é o argumento. Onde está a falha desse argumento? Na verdade, a falha é muito clara. É verdade que a Bíblia foi escrita há 3.300 anos atrás. A gente sabe que isso aconteceu quando Moisés, ele sobe no Monte Sinai e Deus dá para ele as tábuas da lei, ordena ele a escrever o que nós chamamos de Pentateuco. Essa escrita começou no Monte Sinai, a história até o Monte Sinai, e depois, durante os 40 anos que o povo de Israel estava no deserto, Deus continuou, vamos falar, ditando para Moisés os dizeres bíblicos até a morte de Moisés, e assim a gente fecha os 5 livros do Pentateuco.
Só que isso foi escrito nessa época. A Bíblia fala que o dilúvio aconteceu quando? Muito antes de existir Gilgamesh. A gente está na 10ª geração da humanidade. Desde Adão até Noé são 10 gerações. Então, a própria Bíblia, ela fala que o dilúvio ele foi anterior a Gilgamesh. E o que a gente tem que entender que é exatamente o contrário. Gilgamesh, as pessoas da Mesopotâmia sabiam que ocorreu um dilúvio e elas, baseado nesse conhecimento, criaram a sua lenda. Essa lenda ela é uma lenda fantástica, quando a gente vê vários deuses, uma deusa que quer matar as pessoas que vão casar com ela, mesmo que ela quer casar, um Gilgamesh que quer se tornar eterno, que tem a ver muito com a história da Torre de Babel. Você pode ver no nosso canal um vídeo que vai te explicar isso muito bem, e assim por diante. Era muito normal os povos da época, para começar, terem lendas fantásticas. Era muito normal pegar uma história que realmente aconteceu, que era transmitida de geração a geração, e modificá-la. Nós vemos isso em outros livros também, por exemplo, o famoso livro de Enoque, em que os essênios utilizavam conhecimentos da Bíblia. É claro que nessa época a Bíblia já estava escrita, as histórias eram muito mais conhecidas, mas eles pegam histórias e conhecimentos da época e criam um livro completamente fantástico, com metade de histórias conhecidas e a outra metade de puras invenções baseadas nas suas crenças. Então, na verdade, Gilgamesh, apesar de ser muito antiga, ela não significa que a Bíblia é uma farsa de forma alguma. Muito pelo contrário, ela é uma prova de que as pessoas sabiam que ocorreu um dilúvio. E elas utilizavam esse motivo do dilúvio para escrever as suas histórias. Ou seja, a história do dilúvio ela foi recontada de uma outra forma, com a imaginação do autor lá na Mesopotâmia, há 4.000 anos atrás. Nós sabemos que todas as histórias da Bíblia são verídicas, foram dadas por Deus, desde a criação desse mundo, desde a criação de Adão e Eva, o fruto proibido, a serpente, Noé, a Torre de Babel, Abraão, Moisés e assim por diante. Da mesma forma que nós sabemos que tudo isso ocorreu uma abertura do mar, ocorreu o maná que caiu dos céus, atos milagrosos. Também Noé, também Adão, também toda a história da criação, ela é completamente divina, e nós não podemos nos enganar por pessoas que falam de ciência, mas na verdade estão tentando justificar a sua falta de fé. A Bíblia tem origem divina definitiva.